Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o texto da palavra de Deus, no qual nós vamos estar meditando nesta noite, no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos de 1 a 6. Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. É o título do texto que nós vamos ler aí. Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 1 a 6. Diz-nos o seguinte a palavra de Deus: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: De onde vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Que o Senhor Deus nos abençoe, irmãos, na meditação da sua palavra, no entendimento, no recebimento, que essa palavra seja útil na nossa vida, e nós possamos meditar nela e sairmos hoje mais ricos em conhecimento da palavra do que chegamos até aqui. Senhor, abençoa-nos na meditação da tua palavra. Nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse texto da palavra de Deus nos mostra o Senhor Jesus Cristo em sua terra, na cidade em que ele foi criado, Nazaré. Quase sua cidade natal, porque Jesus viveu ali praticamente 30 anos. E esse texto nos deixa muito tristes por vermos a iniquidade do coração humano. Como é que o coração do homem é duro, difícil? E a gente percebe aqui, a gente vê nesse texto, as pessoas que conviveram com o Senhor Jesus Cristo. Jesus praticamente viveu em Nazaré 30 anos da sua vida. E mesmo assim as pessoas não creram em Jesus, escandalizaram-se nele. Nós gostaríamos de convidar os irmãos para nós olharmos para esse texto e aprendermos aqui algumas lições preciosas para a nossa vida. A Bíblia foi escrita com esse propósito, de nos ensinar, de nos alertar, de nos mostrar algumas coisas que nós precisamos fazer e algumas coisas que foram feitas que nós não devemos fazer. E a gente sempre deve ler a palavra de Deus, deve meditar na palavra de Deus,
Não com aquele objetivo assim, o que a Bíblia tem para ensinar para o meu marido aqui? O que a Bíblia tem para ensinar para minha esposa, para os meus filhos, para os meus pais, para o meu vizinho, para outra pessoa? Mas olharmos para a Bíblia no sentido de verificarmos o que ela tem para mim, individualmente para a minha pessoa, para cada um de nós. E que Deus nos abençoe para que no final de considerarmos toda a tristeza das lições que nós temos nesse texto, de verificarmos a grande iniquidade presente no coração humano, nós possamos aprender coisas muito preciosas para a nossa vida. E a primeira lição que nós gostaríamos de destacar com os irmãos aqui neste momento, o primeiro aprendizado para nós aqui, irmãos, que nós gostaríamos de destacar, de verificar com os irmãos, quão inclinados estão os homens a subestimar aquilo que lhe é familiar, a não dar valor àquilo que é próximo dele, a desvalorizar as coisas ao seu redor. E nós lemos aqui na palavra de Deus que os habitantes da cidade escandalizavam-se com Jesus, ou em Jesus. Não, nós conhecemos os seus irmãos, conhecemos as suas irmãs, sabemos que ele é carpinteiro, que ele mora aqui. Não davam valor àquilo que estava tão próximos. Eles achavam até mesmo inconcebível, inaceitável, que alguém que estava ali tão perto deles por tantos anos, agora deveria ser seguido como um mestre, como o senhor do povo. Mas a gente pode orar, a gente pode verificar, a gente pode ver que poucos lugares tiveram tantos privilégios como teve Nazaré. E nós já comentamos aqui hoje que durante 30 anos o Filho de Deus, Jesus Cristo, morou com eles, morou naquela cidade, percorreu as suas ruas. E isto foi, irmãos, durante 30 anos. Jesus viveu ali uma vida perfeita, exemplar, uma vida santa. Mas isso não serviu de testemunho para eles. Eles não estavam preparados para crer no Evangelho. Quando Jesus, então, se apresenta a eles e põe a ensinar na sua sinagoga. Eles não podiam acreditar que aquele moço, que eles conheciam tão bem, e que eles tinham convivido com ele durante todo o tempo, que comeram com ele, que beberam com ele, se vestiram como eles, reivindicasse ser o Filho de Deus. Então diz a Bíblia no versículo 3 do texto que nós lemos, olha aí na sua Bíblia o versículo 3, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E diz-nos a palavra de Deus, e escandalizavam-se nele. Não aceitavam. Mas a gente olha para tudo isso e a gente não deve ficar nem um pouquinho surpreso. Porque hoje, em 2020, acontece a mesma coisa. Aqui, aí perto da sua casa, na sua vizinhança, no seu ambiente de trabalho, não é diferente. A pregação do Evangelho é feita, as Escrituras são explicadas.
a abundante graça de Deus é pregada, mas o homem subestima tudo isso, desconsidera tudo isso. Não reconhecem Deus como Deus. O desprezo por Jesus Cristo, o desprezo por Deus é tremendo. Você prega e as pessoas não se convertem. Você fala e as pessoas fazem ouvido de mercador, não dão valor. Isso aconteceu com Jesus na sua cidade, lá em Nazaré, onde ele viveu aproximadamente 30 anos. E o versículo 4 nos diz aí: Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. A gente leva o evangelho, a gente prega o evangelho, a gente anuncia o evangelho, mas não depende de você, não depende de mim. As pessoas rejeitam, e como rejeitam? Riem de nós. Na linguagem de hoje, fazem bullying, chacotas, piadas. Não pode ser. Eu não posso acreditar nesse Jesus sem ambição. Não quer ser presidente da República, não quer ser líder, não quer ter um exército, ele quer servir. Onde é que eu posso acreditar em alguém que diz que melhor é dar do que receber? E o mundo rejeita Jesus, manifesta incredulidade, porque os homens são inclinados a subestimar as coisas que são familiares, coisas simples. Nós queremos coisas complicadas, difíceis, inexplicáveis. É o ser humano, é do ser humano isso. Não há profeta sem honra, senão na sua própria casa. Foi o próprio Jesus quem disse isso. E quantas vezes quantas vezes você tem sido testemunha dentro da sua casa e o seu testemunho é rejeitado. Você é considerado um bobo, eu sou considerado um bobo, perdendo as oportunidades, deixando de ganhar a vida. Quantas e quantas vezes? Porque é uma coisa normal no ser humano rejeitar aquilo que é simples. É por isso que o evangelho da graça não é tão aceito como o evangelho do mérito. Olha, Deus está te dando isso porque você merece. Puxa vida, hein? Eu mereço. Que coisa legal, que coisa fantástica. Mas Deus está me dando isso pela sua graça, por misericórdia, por compaixão. Não. Eu não quero ser um coitadinho, não quero ser um pobre coitado. Mas não é isso. Nós rejeitamos, o ser humano rejeita o simples, rejeita a graça, porque ele busca o mérito. Isso é o padrão do ser humano. Eu quero ter o direito de escolher. Eu quero ter o direito de escolher. Dizem. A gente olha para esse texto e diz, não, o povo de Nazaré, não podemos aceitar esse aqui, os seus ensinos. Agora ele vem aqui para a sinagoga querendo nos ensinar, é o carpinteiro.
o filho de José, o filho de Maria. Nós conhecemos seus irmãos, Tiago, José, Judas e Simão. Conhecemos as suas irmãs, sabemos onde ele mora. Ele mora ali naquela rua ali, ó. Ele mora ali naquela rua ali, logo ali. Mora logo ali naquela rua. Que tristeza, irmãos. Rejeitam Jesus porque Jesus não tem um belo discurso. Jesus nunca foi alguém de discurso. Nunca tentou dar jeitinho nas coisas. Como nós dizemos, para Jesus sempre pau foi pau e pedra foi pedra. E a gente tem que olhar para esse texto e aprender e compreender e assimilar para a nossa vida que os homens são inclinados a subestimar, a desvalorizar, e por isso eles desvalorizam o evangelho, o ensino de Jesus. Porque o ensino de Jesus não está voltado para o dinheiro. Não está. Não está. O ensino de Jesus não está voltado para o sucesso. Quanta gente querendo sucesso. Jesus não nos chama ao sucesso. Jesus nos chama à vitória, diferente. Semana passada eu estava vendo um filme da Segunda Guerra Mundial e um dos soldados disse uma frase que me marcou e me mostrou e me disse a verdade. O importante não é ganhar a batalha, o importante é ganhar a guerra. A vitória é quando a guerra é vencida e não quando a batalha. E o Senhor Jesus Cristo nos chama a vencer a morte, o último dos inimigos. E o Senhor Jesus Cristo nos chama a dar a outra face, a andar a outra milha, a dar a túnica quando nos é pedido a capa, a estender a mão ao que pede. O evangelho de Jesus é um evangelho de uma simplicidade muito grande, e por ser simples, por ser percebível a todo ser humano, independente de raça, independente de cor, independente de posição social, independente de cultura, de formação acadêmica. O evangelho de Jesus é para o pecador. Não é para o bonito, não é para o malhado, não é para o rico. É também para eles, mas é para todos, é para os enfermos, é para os desprezados e abandonados, e isto faz com que os habitantes de Nazaré rejeitem o ensino de Jesus. Mas há uma segunda lição nesse texto que nós precisamos aprender, porque a incredulidade dos moradores de Nazaré sempre se fundamentou na simplicidade do evangelho. Mas há uma segunda lição para nós aprendermos nesse texto, irmãos. É sobre a humildade de Jesus, a humildade na posição de Jesus, quando ele ocupou e quando ele foi verdadeiramente homem, antes de iniciar o seu ministério público. Antes de Jesus iniciar as curas, antes de Jesus iniciar as pregações, as admoestações, o seu ensino, que Jesus amava ensinar. E está aí no versículo 6 do texto que nós lemos,
Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Este sempre foi o ministério de Jesus, e antes de Jesus fazer tudo isso, ele foi um simples carpinteiro. Ele não foi um filho de papai. Não foi um médico, nem um advogado, nem um engenheiro, nem um juiz, nem um desembargador. Não foi vereador, não foi prefeito, nem deputado estadual, nem governador de estado, nem deputado federal, nem senador, nem presidente da república, nem ministro, nem secretário de nada. Jesus Cristo foi simplesmente um carpinteiro, um humilde carpinteiro. E como é que o povo de Nazaré pode aceitar que um humilde carpinteiro venha se intitular o Filho de Deus e venha querer ensinar na sinagoga? E eles dizem: não é este o carpinteiro? Versículo 3, não está aí na sua Bíblia? Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Não é ele? Como é que pode? E essa expressão, não é ele, filho do carpinteiro, só é utilizada pelo nosso irmão Marcos, não é utilizado nem por Mateus, nem por Lucas, que também descrevem este fato. Durante os 30 primeiros anos de sua vida, Jesus Cristo não teve vergonha de trabalhar com as suas próprias mãos. E nisso nós vemos alguma coisa admirável. Pois aquele que criou os céus, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, aquele sem o qual nada do que foi feito se fez, o próprio Filho de Deus, assumiu a forma de servo e do suor do seu rosto comeu o seu pão. Como qualquer trabalhador. E Jesus nos mostra aqui o grande valor do suor do trabalho, porque durante os seus 30 anos de vida, ele trabalhou. É o filho do carpinteiro, ele era carpinteiro, ele trabalhava do suor, e uma profissão com certeza não valorizada, como ainda não é valorizada hoje. E mostrando para nós o seu grande amor, fazendo, conhecendo a nossa própria realidade, um amor que excede todo o entendimento, conforme nos diz lá Efésios capítulo 3, versículo 19. Que coisa maravilhosa! Por amor a nós, Jesus Cristo se fez pobre, ele se humilhou no decorrer de toda a sua vida. Ele é o Rei dos Reis, nós estudamos hoje de manhã, falamos sobre isso, o Senhor dos Senhores, e veio aqui na terra e se fez carpinteiro. E ele foi humilde durante toda a sua vida, também na sua morte, para que por intermédio dele os pecadores pudessem viver e reinar com ele eternamente. E a gente olha para os homens petulantes, orgulhosos, como nós vimos semana passada o caso daquele desembargador lá em Santos, estava sem máscara, acho que todo mundo viu. Acha porque fez um concurso, fez uma faculdade, fez um concurso, passou, agora se tornou um juiz, com o tempo é promovido a um desembargador, pode ofender, pode ferir, machucar um guarda municipal que está no exercício da sua função. Mas Jesus não fez isso. E quem é esse desembargador perto de Jesus? Você sabe com quem você está falando? Você sabe com quem você está falando? Questionam
esses desprovidos de caráter. Mas Jesus não. Jesus não se encheu de empáfia, Jesus não se encheu de orgulho. Jesus nunca foi um pavão. Ele foi humilde, trabalhou como carpinteiro durante 30 anos, quase, desde a sua infância, para com o suor do seu rosto, valorizar o trabalho e mostrar para você e para mim que ser humilde, ser pobre não é pecado. Não há pecado nenhum na pobreza. Nunca devemos ter vergonha de falar que somos pobres. E jamais deveremos desprezar alguém porque é um pobre. Uma pessoa jogada na rua, uma pessoa necessitada que nos pede ajuda. E essa ideia de nós vermos Jesus como carpinteiro, o carpinteiro de Nazaré, deveria jogar fora, jogar por terra todo altivo pensamento, todo pensamento errado daqueles que fazem do dinheiro o seu ídolo. O dono do ouro e da prata foi um carpinteiro. Aquele que fez todas as coisas, esse universo maravilhoso no qual nós estamos inseridos, foi um carpinteiro. E nós não poderemos nunca considerar como desonra ocuparmos a mesma posição que foi ocupada pelo Filho de Deus e pelo Salvador do mundo. Nunca, irmãos, nunca tenhamos vergonha de ser o que somos. Sejamos os melhores no que somos, santos, irrepreensíveis, justos, honestos, como Jesus foi. Isso me faz lembrar uma experiência que eu tive com a Lídia, nossa filha, quando ela era pequenininha, 7 anos talvez. Nós fomos dar uma volta de carro, dar uma passeada aqui por Santa Teresa. E quando nós estávamos saindo de Santa Teresa, a Lídia virou para mim e falou assim: "Ô pai, posso comprar uma revista de palavras cruzadas?" Eu falei: "Pode, minha filha." E dei para ela o dinheiro, ela foi lá na banca, comprou a revista, entrou toda feliz no carro, sentou no banco de trás, pegou uma caneta, começou a fazer as suas palavras cruzadas e tinha saído de Santa Teresa, tinha uns 15 quilômetros, 14, 15 quilômetros, que estava fora da cidade. Ela falou: pai, para, aconteceu um problema. Eu falei: "Que foi, minha filha? O que aconteceu?" "Pai, a mulher lá na banca me deu o troco errado." Eu falei: "Minha filha, o que aconteceu?" Não lembro bem o valor, mas vamos dizer assim, ela me deu 50 centavos a mais. Falei: "Minha filha, ela te deu 50 centavos a mais? Você sabia que nós já andamos 14 quilômetros de lá onde nós saímos até aqui? 14 quilômetros, mais ou menos nós gastamos aí 1,5 litro de gasolina. Se nós considerarmos a gasolina a R$4 o litro, só para ficar mais claro, nós já gastamos R$6 para chegarmos até aqui. O que você quer? Pai, eu tenho que voltar lá para devolver." Pois é, já gastamos R$6 para ir lá, para vir até aqui. Vamos gastar mais R$6 para voltarmos lá. E vamos gastar mais R$6 para voltarmos aqui de novo. Vamos gastar R$18 para você devolver 50 centavos.
A Lídia olhou para mim, nos seus 7 anos, virou para mim e disse assim: pai, o senhor não me ensinou a ser honesta? Eu não falei nada, irmãos. Coloquei uma marcha no carro e voltei para devolver os 50 centavos. O Senhor Jesus Cristo nunca teve vergonha de devolver 50 centavos. Ele nunca ficou fazendo contas, como às vezes nós fazemos. Eu fiz. Ele nunca teve vergonha de ser o carpinteiro, de ter assumido forma de servo sofredor, que não tinha sequer onde inclinar a sua cabeça. Jesus Cristo, Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, assume. E não agiu como aquele desembargador, não agiu como aquele homem milionário lá de São Paulo, que agora está sendo processado por um cabo da PM de São Paulo por ofensas morais. Aquele cretino daquele rico estava batendo na mulher, e quem bate na mulher não passa de um cretino. Não tem outra palavra. E a polícia foi chamada. Quando ele chegou lá, chegou a guarnição, um cabo da PM desceu e foi tratar com ele do assunto. Ele começou a ofender o guarda, porque ele tinha dinheiro, porque ele era rico, ele era culto, ele era isso e aquele guarda. Quem é o senhor? Um lixo, uma barata sobre a qual eu posso pisar e matar. Quem é você? Jesus Cristo nunca agiu como essas pessoas. E por isso talvez Jesus Cristo seja tão rejeitado. Porque ele não é assim. Ele é amor, é justiça, é perdão, é consolo, é conforto. E os homens querem riqueza, poder, glória, honra, homenagens, diplomas, reconhecimento, câmeras de televisão. Mas Jesus não. Jesus quer te dar e quer me dar vida abundante, paz, descanso. Mas há uma terceira lição para nós aprendermos nesse texto, irmãos. E essa lição nos fala de quão horrível é o pecado da incredulidade. Quão horrível é o pecado da incredulidade. As pessoas veem, assistem, presenciam, conhecem, leem. Mas não creem. E duas expressões de uma maneira extraordinária foram utilizadas aqui para nos ensinar coisas maravilhosas. Uma delas diz assim, no versículo 5, olha aí. Não pôde fazer ali nenhum milagre. Não pôde fazer ali nenhum milagre. E a outra expressão está no versículo 6. Jesus admirou-se da incredulidade deles. A incredulidade furta, impede os homens de receberem as melhores bênçãos. Você crê? Você crê? Eu creio, nós cremos.
A incredulidade é uma miséria. E é tão sério, irmãos, a incredulidade, é uma coisa tão séria, que até Jesus ficou admirado da incredulidade deles. Dos seus amigos que habitavam na mesma cidade, na mesma rua, no mesmo local, que o viram crescer, que o viram ser carpinteiro, trabalhar, que nunca o viram pecar, que nunca o viram errar, que nunca o viram blasfemar, que nunca o viram dizer um palavrão. Nunca. Mas não creram. E a incredulidade é uma coisa tão séria, irmãos, que até Jesus se admirou dela. E impediu a cidade de Nazaré, os habitantes da cidade, de verem coisas maravilhosas, de aprenderem coisas maravilhosas dos lábios de Jesus, da vida de Jesus. Deixaram de desfrutar da gostosura de ter ali Jesus vivo com eles, ensinando, curando, fazendo milagres. E a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer ali nenhum, a não ser poucos milagres. Poucos enfermos foram curados, porque a incredulidade deles era terrível. E essa é uma lição que nós devemos aprender. E nós devemos ficar vigilantes. Vigilantes com a nossa vida. Porque nós podemos viver a mesma situação daqueles homens, dos habitantes, daquelas mulheres habitantes ali de Nazaré. 30 anos você está na igreja e você não consegue ver, e você não consegue acreditar que Jesus pode, que Ele é Deus. Quanta gente que não acredita. Eva e Adão não acreditaram na palavra de Deus. Estava comentando com Marisa ontem ou anteontem sobre o profeta Elias, homem de Deus, mas que de uma hora para outra achou que estava sozinho. Só eu fiquei. E a incredulidade é o pecado que lota o inferno. O homem não crê em Deus. E a incredulidade é o pecado mais comum no mundo. Mas na verdade são incrédulos. Não creem na Bíblia como palavra de Deus. Não creem mesmo. Estão aí atrás de tantas e tantas coisas. Novas revelações, profecias, estão abandonando a Bíblia. Quantos e quantos membros de igrejas evangélicas, cristãs evangélicas, não leem a Bíblia, não falam com Deus, não conhecem a Deus? Quantos dentro da igreja não têm certeza da sua salvação? São incrédulos. A incredulidade é o pecado que mata. E é no coração que reside a fé, não é na mente. Por isso eu tenho tido tanta divergência com a fé inteligente. A fé está no coração,
não está na mente, não está na inteligência humana. O que torna o ser humano incrédulo, irmão, não é a ausência de evidências. Se procurar na história, Jesus Cristo dividiu a história. Antes de Cristo e depois de Cristo. Se procurar na ciência, grandes, enormes cientistas. Eu me lembro de Louis Pasteur, cientista, que um dia estava debruçado sobre o microscópio lá no laboratório, analisando alguma coisa, e já tinha muito tempo que ele estava lá olhando no microscópio, não tirava os olhos do microscópio, até que um aluno chegou para ele e falou assim: doutor Pasteur, o que está acontecendo? Que o senhor não tira os olhos desse microscópio. E Pasteur olha para aquele moço, levanta os olhos e diz: meu filho, eu estou aqui me deliciando, não me canso de ver a obra da criação de Deus. Esse Pasteur era um crente. Não me canso de ver a obra da criação de Deus. Que coisa fantástica esse Deus. Deus se admira, fica admirado com a incredulidade do homem, que tem tudo isso. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavra, deles não se faz ouvir nenhum som. Mas por toda a terra se faz ouvir a sua glória, a sua voz. Não é por falta de prova científica, de escavação, de procura, não é, irmãos. O que falta é fé. A incredulidade é a ausência de fé. E fé é dom de Deus. É dádiva de Deus. Aí nós voltamos lá no início. É graça. É graça. E os discípulos tão conscientes disso, oraram ao Senhor e clamaram ao Senhor. Está lá em Lucas, você pode abrir a sua Bíblia e confirmar. Lá em Lucas capítulo 17, versículo 5. Senhor, aumenta a nossa fé. Dá mais fé para a gente, Senhor. Nós precisamos mais. Não podemos ser incrédulos. Será que o que Jesus fez, Jesus não faz mais? Ou nós vamos tirar da Bíblia que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre? Isso não vale mais. Quanta gente não crê mais que Deus fez o mundo conforme a descrição de Gênesis. Ah, pastor, você não vai querer me convencer que uma baleia engoliu Jonas? Não, nunca. Porque a Bíblia não diz que foi uma baleia. A Bíblia diz que foi um grande peixe. E eu acredito. E isto, irmãos, é resultado da fé. Nós vamos crer ou não crer pela fé. Os habitantes de Nazaré eram homens sem fé. Não tinham fé.
não receberam essa graça de Deus, não receberam esta bênção, essa maravilhosa bênção de Deus. E Jesus admirou-se da incredulidade deles. E nós precisamos ficar atentos, irmãos, porque diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tem sido julgado sobre as nossas vidas tanto ensinamento errado, que nós queremos ser como Tomé. Se eu não te tocar, se eu não for aí, Jesus, enfiar o dedo no buraco da sua mão, eu não vou crer. Tem muita gente agindo assim, irmãos, ensinando que tem que ser assim, tem que ser provado em laboratório. Para todo mundo, para você e para mim. 2 mais 2 é 4, verdade? Para Deus não. Porque se você tiver 2 pães e 2 peixinhos, Deus pode multiplicar, não vão ser 4. E ainda vai sobrar cestos cheios, ou isso não vai acontecer. Não acontece na sua casa, na multiplicação do seu salário, mísero salário. Ou não acontece na nossa mesa, no nosso vestir, no socorro de saúde. Para Deus, 2 mais 2 não necessariamente é 4. Porque Ele é o dono da matemática. Ele é o criador do 2, Ele é o criador do mais, Ele é o criador do 4. E a nossa chamada, irmãos, convite bíblico para nós hoje é: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Quando nós lermos a Bíblia, irmãos, e temos que ler, e precisamos ler, e precisamos estudar a Bíblia, e quando lemos a Bíblia, entendemos que essa palavra é viva, ela é viva. Ela não é um amontoado de letras, de vírgulas, de exclamação, de ponto. Não, não é. Ela é uma palavra viva, ela é o poder de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação, e eu preciso crer nisso, e crendo nisso, viver isso, desfrutar disso. Eu quero encerrar esse nosso momento, irmãos, dizendo para os irmãos que há muita coisa no Evangelho que nós não podemos entender e nem podemos explicar. Mas o que está na Bíblia aqui não é para nós explicarmos, é para nós desfrutarmos. É para nós vivenciarmos, é para nós vivermos, para nós gozarmos das alegrias dos ensinos bíblicos, das correções que a Bíblia tem para a nossa vida. E que assim Deus nos abençoe, irmãos, para que, olhando para esse texto do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6, nós assimilemos essas lições maravilhosas para a nossa vida. A primeira delas, que é muito comum ao homem, muito natural no homem, rejeitar as coisas simples, corriqueiras, aquelas coisas que lhe são próximas. O segundo lição que nós vimos é que Jesus se fez humilde, trabalhou como carpinteiro antes do início do seu ministério aqui na terra. E terceiro,
é que a incredulidade mata, destrói, gera miséria, dor e sofrimento. Mas a fé em Cristo Jesus, a fé em Deus, a fé na palavra de Deus, a fé que é dom de Deus, a fé que não vem de dentro de nós, mas que é colocada dentro de nós pelo Senhor Deus, nos faz ter vida e vida em abundância. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos orar? Deus querido, Pai amado, obrigado pela Tua palavra, obrigado por este momento de culto, obrigado porque no próximo domingo alguns irmãos já poderão estar novamente na igreja, participando do culto presencial, outros como nós estaremos em casa, participando de casa, por precaução, por cuidado. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua igreja, agradecemos pelo Teu povo, que agora, não só aqui neste canal, mas em tantos outros, estão ouvindo a Tua palavra, que está sendo pregada para a glória do Senhor, tantas outras igrejas. Te agradecemos, porque o domingo é um dia especial, o dia do Senhor, e a Tua igreja está reunida, Senhor, mesmo que seja através da internet no mundo todo. Louvado seja o Teu nome pelo dia do Senhor, o domingo, o dia do Senhor. Dê-nos uma noite de paz, de descanso, de alegrias, na Tua presença, e que amanhã, Senhor, quando formos trabalhar, os que forem sair de casa, sejam guardados pelo Senhor. Os que estão no hospital, sejam visitados pelo Teu amor, pela Tua presença. Os que estão chorando pela perda de parentes, de pessoas da família, sejam consolados pelo Senhor. E que nós, ó Deus, sejamos homens e mulheres que são crentes em Cristo Jesus. Muito obrigado por essa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre nós, irmãos, e tenha misericórdia de nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Deus Espírito Santo esteja sobre nós, irmãos, sobre os nossos lares, sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje para todos sempre. Amém. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe.